Um excelente dia, mais uma mensagem de número 231. Amar é aceitar o outro como ele é, enquanto ele não se torna quem deve ser. Aceite o outro como Jesus aceita você. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 1 Tessalonicenses 4, 9. Exortação ao amor fraterno. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A mensagem de hoje ela nos traz um grande desafio, um desafio que eu acho que a Bíblia ela deixa bem complicado para a gente, que é amar a todos, mesmo aqueles aos quais a gente julga que não merece, pois nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para obedecer e seguir e servir. Então isso realmente é uma coisa muito complicada, como a introdução da mensagem hoje. Amar é aceitar o outro como ele é, enquanto ele não se torna quem ele deveria ser. Muitos momentos na nossa vida a gente vai passar por pessoas ou vai conviver com pessoas as quais elas ainda estão num processo de evolução, assim como nós também estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução, às vezes, eles ainda estão muito atrasados naquilo. E isso torna, para nós, que somos muito emocionais, difícil você amar aquela pessoa, difícil você compreender, difícil você aceitar aquela pessoa que ainda está tão longe, que ainda às vezes nem entende que ela precisa mudar, que ainda ela nem sabe que ela está errada, que ela precisa buscar mais, que ela precisa encontrar mais, que ela precisa evoluir, que para ela está tudo certo, está tudo correto. E isso nos gera uma revolta, nos gera uma indignação. E a gente tem que entender que não é assim, que a gente tem que amar, a gente tem que tentar ajudar, doutrinar, tentar cuidar daquela pessoa da mesma maneira, mesmo a gente não concordando, mesmo a gente questionando os atos, as maneiras que ela se porta, porque a gente veio aqui para isso, para essa maneira. E uma frase que me pegou muito, Tom Holliday, ele fala assim: você não pode ordenar um sentimento, mas você pode ordenar uma ação. E se a gente buscar entender essa pequena citação, a gente começa a entender algumas coisas. A gente não pode comandar os nossos sentimentos, mas a gente pode comandar sim as nossas ações. E as nossas ações, elas acabam gerando um sentimento. Então, se você quer amar uma pessoa, se você quer amar alguma situação, se você quer fazer com que alguma situação ela venha a se tornar aquilo que ela precisa ser, a gente tem que tomar ações como se ela já fosse. Por exemplo, você quer amar uma situação, quer amar uma pessoa, você tem que agir como se você já amasse. Você tem que cuidar daquela pessoa como você já amasse aquela pessoa. E daí com aquela ação contínua de todas as coisas que você está fazendo, condizente com aquilo, o sentimento ele vai vir depois. É que nem eu tenho falado para minha filha. Ela não precisa amar estudar. Ela não precisa amar aprender. Mas ela tem que agir, ela tem que estudar, ela tem que tentar entender, ela tem que tentar caminhar com aquilo ali. Porque quanto mais ela agir, quanto mais ela fazer aquilo ali, quanto mais ela se dedicar naquilo ali, mais fácil vai ficar. Porque não adianta ela ficar a vida inteira brigando com os estudos, porque ela vai ter que fazer. E ela tem dois caminhos. Ou ela aprende a gostar de estudar, a gostar de buscar o conhecimento, ou ela vai sofrer toda vez que ela for fazer. Então, se ela tem um caminho onde ela vai passar a vida inteira sofrendo com aquilo, ela pode ter um caminho ao qual ela pode aprender a gostar e passar a ter prazer naquilo e tornar a vida dela muito mais tranquila. Ainda está um pouquinho difícil de ela entender. Ela está aqui do meu lado, por isso que eu até estou olhando para ela.
Mas se ela fizer, ela não pode controlar o sentimento dela, mas se ela tomar as ações necessárias, vai chegar uma hora que o sentimento dela vai vir. Eu também não gostava de ler, e hoje eu sou um cara que lê muito. Sou uma pessoa que está aqui. Em cima da minha mesa tem 5 livros aqui, fora os livros que eu tenho atrás de mim, como vocês podem ver aqui no cantinho. Foi um hábito que eu adquiri, uma ação que eu tomei. E essa ação me gerou um sentimento de gostar de leitura, de gostar de conhecimento e gostar de entender as coisas. E isso transformou totalmente a minha vida. Eu saí de uma vida que não era das mais fáceis e tranquilas possíveis para uma vida muito tranquila e calma, aonde eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e eu gosto de estar fazendo as coisas. Então a minha vida hoje é muito mais leve e todo o retorno ele vem em cima da leveza que eu trouxe para minha vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje.